Oi gente, Tia aqui, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre uma das histórias mais macabras e bizarras da história criminal americana. Ed Gein, o famoso carniceiro de Plainfield. E olha que eu vou falar pra vocês que esse homem ele não só matou, mas ele também tinha uns hobbies bem peculiares. Ele conseguiu transformar a casa dele numa mistura de Museu dos Horrores com um desfile de moda estilo Silent Hill. Eu sei que você já deve ter ouvido falar nele, porque foi meio que ele que inspirou vários antagonistas aí super famosos, como o Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica, Norman Bates, de Psicose, e Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes. Então, assim, o cara não tinha como ser boa coisa, né, gente? É um verdadeiro influencer do terror. Mas calma que eu não vou entregar tudo de cara, porque a história dele tem várias camadas que nós temos que falar aqui. Então fica até o fim, porque hoje a gente vai mergulhar fundo no mundinho que fez da pele humana um novo couro legítimo. Entender o monstro, a gente tem que primeiro entender o ninho, né? Então o Ed Gein, ele nasceu em 1906 numa família um tanto quanto difícil, assim, que mais parecia coisa de série de terror da Netflix. Ele nasceu no Wisconsin, nos Estados Unidos. O pai dele era alcoólatra, ele era extremamente agressivo e não ficava em emprego nenhum. Então, assim, ele era uma sombra tanto pro filho quanto pra própria esposa dele. Já a mãe dele, a Dona Augusta, pensa numa mãe extremamente controladora. Ela utilizava a religião pra tentar manipular o Ed e o irmão dele, o Henry. Ela vivia dizendo que todas as mulheres eram prostitutas, eram um mau caminho, eram um pecado. O mundo estava extremamente corrompido pelas Jezebel, exceto, é claro, pela única exceção que era ela mesma, uma santa de mulher. Só que não, né, gente? O resultado disso foi que o Ed acabou crescendo totalmente reprimido, sofria bullying na escola e qualquer tentativa de ter uma vida social era reprimida pela mãe. Quando ele chegava falando que fez um amigo novo, ela listava 1000 defeitos até fazer ele desistir da amizade e ele não olhar pro amiguinho no colégio no dia seguinte. A única voz que ele ouvia na cabeça dele era a da mãe, que sempre falava que as mulheres e o sexo eram o pecado encarnado. Como eu disse, ele tinha um irmão chamado Henry, que ele era um pouco mais normal comparado com o Ed, tá? Ele desafiava um pouco mais a mãe, ele não ouvia cegamente, nem baixava a cabeça pra tudo que ela falava. Só que em 1944 aconteceu um incêndio na fazenda e o Henry faleceu sob circunstâncias muito suspeitas. A morte foi registrada como asfixia, mas ele tinha ferimentos bem estranhos na cabeça. Coincidência? A gente sabe que no caso de True Crime nada é coincidência, né, gente? Depois disso só sobrou o Ed e a mãe. Então ficaram morando só os dois, ele fazendo de tudo pra ela. Ela sofreu um AVC, ela ficou um bom tempo acamada, mas em 1945 ela sofreu um segundo AVC e não resistiu e faleceu. O Ed, é claro, ele ficou devastado, ele ficou muito, muito mal, ele acabou se isolando na fazenda, porque a mãe era o pilar da vida dele. E foi a partir daí que o trauma acabou virando uma psicopatia. O Ed manteve o quarto da mãe intocável. Ele fechou o quarto com algumas tábuas de madeira e ele permaneceu exatamente do jeito que ela deixou, impecável. Mas o resto da casa, digamos que parecia um cenário de lixo mortal do Discovery Home and Health, coberto de sujeira e lixo por todo lugar. Nesse momento, o passatempo do Ed se tornou ler sobre nazismo, ocultismo e anatomia. Imagina o algoritmo de recomendação desse homem, né? Seria quase uma playlist do Spotify, de a playlist mais perturbadora do Spotify, só que em formato de livro. E foi nesse período que ele começou a frequentar cemitérios e desenterrar corpos de mulheres que lembravam a mãe dele. Ele, querendo preencher o vazio que ela tinha deixado, roubava pedaços dos cadáveres e levava para casa dele. E fazia com isso meio que um artesanato bizarro. A lista de coisas encontradas na casa dele, gente, preparem os corações, tá? É uma coisa bizarra. Máscaras feitas de rostos humanos, móveis estofados com pele humana, uma tigela feita de crânio e o acessório mais chocante, um cinto feito de mamilos. E, é claro, a grande obra-prima, uma fantasia completa de pele feminina que ele vestia pra virar a mãe dele. Lady Gaga olha pra esse lookinho e pensa, se passou, amigo.
você se passou. O nível de perturbação aqui não era sobre matar, era sobre vestir a identidade e reviver a mulher que ele sempre amou. A única mulher que ele amou, a mãe dele. A primeira vítima confirmada foi Mary Hogan, em 1954, dona de uma taberna que ele costumava frequentar. Ela desapareceu misteriosamente e um tempo depois encontraram partes dela na casa do Ed. Mas o crime que selou o destino dele foi em 1957. Ele matou Bernice Warden, dona de uma loja, e o corpo dela foi encontrado esquartejado e pendurado na fazenda do Ed como se fosse carne no açougue. E foi esse crime que fez a polícia invadir a casa dele e descobrir aquele monte de horror que tinha lá. Ed foi preso em 1957 e ele confessou apenas 2 assassinatos, esses 2 que eu citei pra vocês, mas estima-se que podem ter havido mais. E ele admitiu dezenas e dezenas de profanações de túmulos. No julgamento, ele foi diagnosticado como esquizofrênico e inimputável, que significa que ele não poderia responder pelos crimes como uma pessoa normal, se é que a gente pode chamar o que ele fez de normal. Ele passou o resto da vida em hospitais psiquiátricos até morrer em 1954 de câncer. E as ironias que a vida adora apontar na nossa cara, né, gente? Ed Gein foi enterrado no mesmo cemitério onde ele desenterrava os corpos. O Ed Gein não foi só um criminoso, ele virou lenda e inspiração direta para o cinema de terror. Ele foi meio que a inspiração de um subgênero de serial killers com problemas com a mãe que moram no meio do nada. Bem específico, né? Além de Leatherface, Norman Bates e Buffalo Bill, ele influenciou a forma como a cultura pop enxerga serial killers do interior. A fazenda dele acabou incendiada pelos próprios moradores para que não virasse, assim, um ponto turístico de terror, sabe? Então, voltando àquele gancho lá do início, o Ed Gein não foi só um assassino. Ele foi praticamente o design de interiores do inferno. E é assustador a gente pensar que se a polícia não tivesse pego ele em 1957, talvez a gente tivesse muito mais vítimas confirmadas e mais bizarrice ainda encontrada na casa dele. Esse caso nos mostra como traumas familiares, isolamento e uma mente profundamente perturbada podem acabar gerando um monstro real. Agora me conta aqui nos comentários qual desses personagens você acha mais assustador, o Leatherface, o Buffalo Bill ou o Norman Bates? Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que você sabe que gosta de True Crime. E se você aguentou ouvir tudo isso, tenho certeza que você vai gostar do nosso próximo caso da semana que vem, que vai ser dos Irmãos Menendez. Eu tô fazendo, assim, uma sériezinha dos casos das temporadas de monstros da Netflix. Então você não vai querer perder, né? Então é isso, cuidem-se e protejam-se, senão a próxima história pode ser a sua.